Oi, pessoal. Acupuntura Simples ou Simplificada, Maria Luísa Carvalho, falando aqui para vocês hoje de um contexto muito interessante de comparação com os livros Origem e Significado do Nome dos Pontos. Esse livro aqui, ó. Tá? Eu tô aqui pulsando o livro várias vezes. A da Cláudia Fox, que é o Guia Prático de Acupuntura, e do Paulo Renato Lima, direto ao ponto. Então, fazendo uma comparação, por exemplo, o Origem e Significado do Nome dos Pontos de Acupuntura é muito interessante, porque ele denota, tanto em chinês, escrito em chinês, como os ideogramas, né? Como os chineses viam, chineses antigos, né? Descreviam o nome dos pontos, a localização. Então, tem uma localização muito interessante dos pontos da cabeça. Vamos considerar o VB20, aqui na região do occipital, né? O B, bexiga 10, o 9, vai estar aqui, bem na linha do crânio, né, na occipital, e o restante dos pontos que estão na cabeça. Então, só uma pequena prévia. A cabeça, então, nós temos a cabeça, tronco e membros, né, na medicina ocidental. Para eles, a cabeça, olha que coisa mais interessante como eles faziam as coligações. A cabeça, para eles, dá uma conotação de montanha, e montanha que alcança o céu, em relação ao pescoço para baixo, tá? Então, lá na China, tinha uma montanha chamada Kunlun, né? Até o nome do ponto do bexiga 60, aquele ossinho do maléolo externo, é montanha Kunlun, né? Quer dizer, a cabeça deles viam como uma montanha, tá? Bom, então, todos os pontos que tem ossinho aparecendo é montanha? Não, mas alguns sim, né? Como a tradução foi vindo passou por muita mão aí, muitas pessoas, muitas traduções, então tem algumas coisas que eu não concordo, discordo, mas eu ainda sou muito, vamos dizer assim, pequena, no sentido de falar com tanta notoriedade quanto eles, porque eles fazem confusão lá na China, dentro dos 58 dialetos que eles têm. Quem me passou isso foram chineses, nascidos lá, criados lá, tá? E acupunturistas, médicos pés descalços. Bom, e então, vamos lá. Esse ponto, o VB20, que ele tá bem próximo ao bexiga 10 e bem próximo ao bexiga 9, eles todos tiram vento. E o bexiga 9 é bem mais indicado para problemas oculares, glaucomas, olhos, tá? Já o bexiga 10, ele abre a mente e agressões ao vento, quer dizer, aqueles tremores, né? Ele é muito bom para isso, o bexiga 10. Eu utilizo muito em acupuntura. E assim como o VB20. Claro, eu estou aqui dando uma abordagem de alguns pontinhos. Eu não estou falando. Primeiro vamos acionar a energia da rota energética para sabermos com segurança que pontos vamos acionar para a primeira pulsada de mover essa energia. Lembrando,
O nosso tratamento terapêutico move energia. A nossa agulha, ela serve como uma chave para abrir a energia no horário energético dos pontos distais e em seguida ela vai promover a circulação dessa energia, tanto de subida quanto de descida. Algumas pessoas me perguntaram, mas Maria Luísa, se o problema é relacionado ao tórax, o que eu faço? Tá subida, descida? Tórax? Subida. Do umbigo. Desculpa, do processo tifoide para cima. Do processo tifoide até o umbigo é o aquecedor médio, né? Em geral. Então, tem o intestino, né? Intestino delgado, intestino grosso. Mas as nossas vísceras, como o intestino, o estômago, né? Os órgãos também, como o fígado, o baço, estão no aquecedor médio. Então, se essa energia está do processo tifoide acima, eu não posso promover pontos em meridianos que vão fazer essa subida energética tonificando. Eu tenho que fazer descer. Então, todos os pontos que pertencem a meridianos de descida, e vamos lembrar que o meridiano da bexiga, ele é um meridiano que desce energia. Se vocês têm dúvida, gente, é só estudar, pegar os livros, eles vão te dizer claramente, todos eles, que um meridiano está subindo, o outro está descendo, tem horas que eles se encontram lá dentro. Enfim, eles fazem as suas rotas, né? E aí, é descrito, esse vídeo eu não vou descrever cada um e a sua rota. Eu estou dizendo o seguinte, o meridiano da bexiga, juntamente com o intestino delgado, forma a duplinha relacionado a mais dois, que é o coração e o rim. Então, essa duplinha intestino delgado e bexiga é chamado Tai Yang. E a duplinha coração e rim é chamado Shaolin. Então, esse quarteto de meridianos tem a base de subida e descida, tá? Então, o coração, a energia dele desce, enquanto o intestino delgado sobe. Se eu tiver que pulsar, tonificar o coração, muito bem, eu tenho que saber que eu estou tonificando ponto por energia subindo. Quando eu vou acionar descida intestino delgado, eu ponho e tiro a agulha dentro dos pontos do intestino delgado, os 19 pontos dele, né? O último tá aqui, na orelha. E próximo, né? Aí, o meridiano da bexiga e dos rins, o dos rins sobe energia e da bexiga desce. Então, eu ponho e tiro a agulha nos meridianos que desce a energia, no caso, bexiga, meridiano yang. E o rim eu vou tonificar com energia subindo. Mas se o problema está no tórax, processo tifoide para cima, se eu deixar a agulha tonificando, eu posso complicar o caso do paciente. Ah, mas como é que eu sei? Prática. Então, na dúvida, cedem. Põe e tira a agulha nos meridianos de descida. Tonifica aqueles que é de subida. Mas preste bem atenção em relação à queixa do paciente, onde que está o local da energia parada. Porque vocês vão olhar o paciente pela língua, pelo pulso, pela cor, pela queixa, por vários critérios que nós aprendemos nas escolas. Porém, nesse momento da pulsão,
Lembre-se, nós estamos sendo um condutor energético de uma energia divina, de Deus, para nós. Nós não somos a energia, nós somos a condução dela e fazemos parte dela. Então ninguém cura ninguém, quem cura é Deus. E nós promovemos com a nossa agulhinha, ou com as nossas massagens, ou com os cristais na auricular, ou com pedras, ou com moxa, nós promovemos a movimentação dessa energia. Ficou claro para vocês? Se vocês gostaram, dê um ok, compartilhe o nosso conhecimento. Pois este conhecimento não tem em escolas que ficam falando, porque a escola tem um cronograma a cumprir. E esse cronograma tem um monte de falhas. A gente sai de lá às vezes muito confuso. Eu saí muito confusa. Tinha sim, como é que eu tratava os pacientes? Ia lá, tinha receitinha, trata tal sintoma, trata com esses e esses pontos. Eu chegava, depois da hora de estudar, falei, mas por que, né? Eu fazia muita confusão. Então eu sei o que vocês sentem em relação a isso, tá? Vamos aí, se alguém quiser formar grupos de estudos, né? Entre em contato comigo. E 12982420157. E aí a gente programa as nossas aulas online de acordo com o número de pessoas interessadas. Namastê, compartilhe.